Fala, caroneiro, caroneira, seja muito bem-vinda à nossa segunda carona no Corona. E se você tá aqui pegando essa carona aí no coronavírus para poder aprender, para poder investir em você, isso já diz muito sobre um valor seu. E é sobre valores que eu queria conversar com você hoje. Como descobrir seus valores e de que forma que isso te ajuda na vida? A minha ideia é a gente poder fazer intercalado, né? Um dia uma técnica, um dia sobre autoconhecimento. Porque se você realmente usar isso, são armas poderosíssimas assim para sua vida. Eu digo por experiência própria, não só por mim, mas também no atendimento com os meus clientes. Então, o que eu queria conversar com vocês hoje é de extrema importância e eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Para quem não está acostumado a gravar vídeo, gravar um vídeo diferente por 14 dias, e quebrar a cabeça aprendendo a editar vídeo. Gente, só valor mesmo para poder realmente me estimular a entrar nesse tipo de ação, viu? E aí, calma, você vai entender um pouquinho do que eu tô falando, que é justamente o nosso assunto de hoje. Isso aqui é uma ferramenta de coaching que eu adaptei para esse vídeo, que eu queria que você possa refletir, pegar um papel, pegar uma caneta, anotar tudo isso que tô compartilhando contigo, para que você realmente aprenda e entre em ação, tá? Mas claro, quem tiver interesse de fazer uma sessão só de valores, não quiser fazer o processo todo do coaching, tudo bem, a gente faz, sem problema nenhum. Ah, Débora, achei legal, mas de repente tive dificuldade de fazer sozinha e queria sua ajuda profissional. Mas se de repente você não tiver em condições, também pode chamar umas amigas, uns amigos, a gente pode fazer um trabalho em grupo. É claro que sai muito mais barato para cada um, mas não é customizado, o que diferencia de um trabalho individual, tá bom? Então, ontem, se você assistiu o vídeo de ontem que eu estava falando sobre metas, teve um momento que eu falei que toda ação tem dois elementos que antecedem a ação. Ontem eu comentei que é o sentimento, e o outro é o de hoje, que é o valor. Então, todo comportamento tem dois elementos que antecedem a essa atitude. O pensamento eu vou deixar para falar um pouquinho mais lá na frente, numa carona futura, tá? Hoje eu quero conversar sobre esse cara aqui. E aí é muito importante a gente entender alguns elementos para a gente poder compreender o que é um valor e quais são as características que importam para a gente, tá? E de que forma que isso realmente agrega na nossa vida. Primeira coisa, a gente entender o que é um valor. Eu gosto muito das nomenclaturas porque ajuda a gente a expandir a consciência. Como o nome diz, valor é o que vale, o que é importante para você. E a palavra importar vem de colocar para dentro, por isso o desenho do coração, né? Tudo que a gente coloca para dentro, que bate no peito, que tem a ver com o sentimento, a gente está falando de valor, né? E aí, a gente até olhando para a palavrinha motivação, motivação é o motivo que leva a gente à ação, ou seja, o que vem antes que fez com que a gente agisse. Ó, motivação, motivo, valor. Então, o valor é tudo que a gente faz ou a gente tem no nosso jeito de ser, em como que a gente age, conduz na vida, que fez com que a gente tomasse uma decisão, fizesse uma escolha, agisse de uma maneira e não de outra. Então a gente está falando das nossas características. O valor é tão importante para a gente a ponto disso aparecer no mundo e as pessoas identificarem também. É tão intenso, é tão forte, é tão presente na nossa vida, na nossa forma de ser, de agir, que as pessoas reconhecem isso. E os valores governam as nossas decisões, né? Eles são tão importantes para a gente, por isso que o nome diz importante, né? Que eles estão por trás de uma escolha que a gente faça, ainda que a gente não tenha consciência disso. E existe um grande coach no mundo chamado Tony Robbins, que ele fala que é no momento de decisão que o nosso destino é traçado. Então, peraí, se no momento que eu decido, o meu destino é traçado, e não me importa se você acredita em destino ou não. Entenda destino aqui como um caminho que a gente escolhe. Quando a gente tem uma bifurcação, por exemplo, a gente tem que escolher o caminho da esquerda ou da direita, bem simbolicamente falando.
a gente escolhe da direita, a gente está escolhendo percorrer aquele caminho, não o outro. E aí vão acontecer uma série de fatos, acontecimentos ao longo dessa jornada. Entenda isso como destino, beleza? Então é no momento que a gente decide que a gente então escolhe o caminho, né? Só que o que está por trás dessa decisão? Os nossos valores. Por isso que é tão importante a gente poder conhecer os nossos valores para que a gente tome decisões alinhadas com eles, com quem a gente é, com o que faz sentido para a gente, tá? E aí com isso a gente passa a ter uma vida muito mais conectada com quem a gente é, com o que é importante, com o que tem grande valor para nós. E a gente está falando o tempo todo de autoconhecimento, né? Conhecer os nossos valores é conhecer sobre a gente. E quando a gente tem clareza de quem a gente é, do que é importante pra gente, fica muito mais fácil fazer essas escolhas. Um exemplo disso no âmbito profissional, né? Eu, por exemplo, tenho um valor de contribuição pro próximo. Imagina eu ficar enfurnada numa sala, no escritório sozinha. Eu, papel, eu, computador. Não dá pra mim. Eu consigo levar até um ponto, depois começa a me agredir, começa a me ferir, porque o meu valor de interação, de contribuição para o outro, ele precisa estar presente na minha atuação profissional, tá? Então isso faz muito sentido quando a gente tem que fazer escolhas. E aí, se a gente faz uma escolha para o resto da vida, é mais do que importante que a gente tenha clareza desses valores. Não que a gente não possa mudar lá na frente, tá? Até porque a gente vai falar aqui o conhecimento que a gente tem hoje, a pessoa que a gente é hoje, a gente está sempre mudando. Nós somos muito complexos e dinâmicos para a gente ser uma coisa o resto da vida inteira. Então a gente pode fazer escolhas diferentes, porque os nossos valores também podem mudar. À medida que a gente vai aprendendo, vai evoluindo, vai expandindo, a gente pode entender que outras coisas passam a fazer mais importância, mais sentido do que outras no passado. Então, o valor que você tem é o valor que você tem hoje. É isso que importa aqui para a ferramenta, tá? Então, o que você é, você tem, você faz hoje, não o que você gostaria de ter no dia de amanhã, tá? Então, não cai nessa pegadinha de escolher valores que você não tem, que você aprecia, tudo bem? Se ficar muito difícil, pergunta para as pessoas que te conhecem bem. O que você faz muito, que é muito presente, que é muito intenso? Faça sua própria reflexão nas suas atitudes, no seu comportamento. O que está por trás que te motivou a agir daquela forma e não de outra? Para que você então comece a listar tudo que você considera que seja um valor para você. E todos nós temos muitos valores, né? Mas todos nós temos top 5 valores que são mais importantes. E são eles, normalmente, que estão mais presentes no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, lista tudo e depois existe uma hierarquia. O primeiro valor, que é o top 5, que é o Master, o Flower Best, ele tem mais peso que o segundo e assim sucessivamente. Então, lista todos, elege os 5. E aí, Débora, como é que eu vou conseguir saber quais são os 5 que estão mais presentes? Além dessa reflexão, uma estratégia. Confronte os seus valores, né? Pegue os 2 valores que você acredita que esteja mais presentes no seu dia a dia e confronte. Crie uma situação hipotética em que você coloque um valor se confrontando com o outro. Por exemplo, se você fosse uma pessoa muito honesta, que também tivesse muita contribuição para o próximo, mas que você tivesse, por exemplo, tirar uma cópia autenticada de documento sem o original, você faria para ajudar essa pessoa? Se você fizer, então é sinal de que o seu valor de contribuição ele tem mais peso do que da honestidade. Não que da honestidade também não seja importante para você, senão nem estaria nessa relação. Mas na hora de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, de tomar uma atitude, aí a contribuição para o próximo realmente tem mais importância, por isso que você faria. Então, ele tem que estar na hierarquia em primeiro lugar, tá? Então, fez essa relação, elegeu os top 5, e aí qual que é a grande sacada? A negociação. Uma vez que você sabe quais são os seus valores, os top 5 estão mais presentes, então você consegue negociar com você mesmo, negociar com os seus valores na hora que você tem que tomar uma atitude que seja desafiadora, que te tire da zona de conforto. Um exemplo, vamos supor que você seja autônomo, empresário, empreendedor, enfim. E aí, quando a gente tem um negócio próprio, a gente precisa arriscar, ousar.
E você tem o primeiro valor top lá de segurança. Então a perguntinha que você poderia se fazer é: o que eu poderia fazer para arriscar, para ousar no meu negócio e ainda assim preencher o meu valor de segurança? E aí, gente, quando a gente aprende a negociar com a gente mesmo, com os nossos valores, a gente aprende a flexibilizar de forma a tomar as atitudes que a gente entende que vão nos ajudar a crescer, a prosperar, mas sem ferir a gente, sem agredir a gente, sem doer, sem sofrer, porque às vezes a gente quer agradar o valor do outro, a gente quer ser aceito pelo outro, a gente quer pertencer ao outro, sem ter consciência que isso também está ferindo a gente. Então, quando a gente tem consciência dos nossos valores, a gente aprende a negociar com eles e a gente aprende a fazer a escolha, tomar uma decisão mais coerente com quem a gente é e com a nossa negociação. Beleza? Eu espero que tenha ajudado um pouquinho vocês. Qualquer dúvida, escreve nos comentários e até a próxima carona. Beijo!